Galera, mais uma vez, exatamente às 8 horas da noite, nós aqui no canal do Walmart, a sua maior rede de investidores internacionais, investem aqui no mercado americano e hoje com Dani e Homer. Boa noite aí, tranquilo? Boa noite, JJ. Eu queria muito montar um compilado de todos os domingões do que tu fala no final. É a maior rede de brasileiros que investem no mercado internacional, a maior rede de investidores internacionais. Não, porque daí vai criar um padrão, e eu sei que é. É legal. Cada domingão é um. Uhum. Boa noite, pessoal. Tudo bem? Boa semana, aqui já é segunda-feira, entrei no horário de verão, já tô 4 horas pra frente do Brasil. Nossa, então tu tá com o mesmo fuso da Itália agora. Não sei, acho que sim. Provavelmente. Não sei Se se a Itália pra também frente. entrou em. Itália se eles também entraram no horário de verão, aí estão 5 na frente. Bora. E vamos lá. Deixa eu pegar aqui os mercados futuros e a gente já fala aqui, ó. O S&P em queda, Nasdaq em queda, Russell em queda. Deixa eu colocar, eu vou aproveitar, já compartilhar a tela, Romer. Enquanto a gente não tem aquele website que você tá prometendo aí pra gente. Aquele vai ser em breve. Futuros em queda, S&P em queda, 0,14, Nasdaq em queda, 0,14, Russell em queda, 0,17, como eu gosto disso. Depois vocês vão entender o porquê. Né, Dani? Falando de ouro e prata, as principais commodities aí também em queda. E o que tá subindo? Que foguete é esse aqui? Alguém sabe me dizer? Bitcoin subindo 4,78. A minha amada, estimada CRO subindo 5,57. E o Ethereum subindo 4,09 neste momento. Boa. Maravilha. Tava na hora do Bitcoin dar ar da vida, né? Porque bateu já nessa resistênciazinha, acho que já é a quarta ou quinta vez que tá batendo ali, cara. É a quarta, acho. Deixa eu ver aqui. Foi 1, 2, 3, 4. É agora na quinta que ele rompeu. Rapaz. Falando um pouquinho do cenário americano como um todo, hein? Ó. Rompeu aqui um canalzinho de baixa e tivemos o setup 2 no S&P, né? Eu posso traçar fundo com fundo aqui, a gente vai ver esse canalzinho de baixa. Porém, meu amigo Dani, aqui tá falando que é venda do ativo, venda de volatilidade, já começou em baixa aqui. Pode ser uma mera correção normal de mercado, o que se espera, porque subiu abruptamente, o pessoal fala de recuperação em V, mas a queda foi mais lenta do que a recuperação, né? E se ele continuar caindo aqui, não me espante se ele continuar caindo aqui e vier testar essa média de 200 aqui, só para fazer aquele nosso famoso repique, né? Que a gente fala aí direto. Bateu, vai, volta, entra no rompimento do pivô. Quem fez o rompimento foi o BNB, né? Isso. Vamos dar uma olhada aqui. Aqui, ó. Foi, rompeu, voltou um pouquinho, vai de novo. Conforme tá esse candle aqui, não me admira ele voltar novamente, vir testar essa média de 50 aqui, para poder formar mais um pivô, tá vendo? Esse movimento se repete em toda e qualquer direção, né? Seja bullish ou bearish. Veja aqui na tendência bearish, quando ativamos aqui o setup 2, um BNB, ele foi, recuou, testou a média, ó, e depois voltou novamente. Então, meramente a inversão do movimento. BNB agora em 431, Homer. Aguardando ansioso pelo 475. Tem que chegar lá. Por quê? Pra vender aquele BNBzinho. Aquele BNBzinho. Quem acompanha as lives, eu emprestei um BNB pro JJ para ele poder abrir a conta dele no Bomb. E aí ele me devolveu o BNB, acho que foi 2 ou 3 dias depois, porque a cripto estava trancando, tinha reconhecimento, não sei o que, assinatura, parará. Levou 2 dias, eu acho, para ele mandar de volta. E quando ele mandou, o BNB já estava na rampa de queda, essa última que teve. E aí eu entreguei para ele em 475, ele me devolveu em 420. Aí eu deixei o BNB quieto na corretora, não saquei. Aí quando ele voltar, eu consigo tirar. Boa. Com lucro. Hã? Tirar com lucro.
Não, dependendo de como estiver a subida, eu deixo, vou tirar com lucro. Aí eu não vou pegar de volta, vou deixar lá, lucrinho, pegar um lucro, depois voltar. Andréa Carvalho foi a primeira a chegar, a first da noite. Boa noite, Andréa, tudo bem? A Andréa fez um pedido interessante. Depois eu até tenho que falar em off com vocês aí o pedido que ela fez, é bem legal. Acho que pode ser promissor. Então, Andréa, recebi o seu pedido e vai ser ouvido. Realizado, não sei quando, mas esperamos que sim. Everton Tobaldi, boa noite. Cara, me diz que jogo é esse. Eu não entendi. É Crabada o nome dele? Ou é Avax o nome dele? Ou Crabada? Não entendi. Qual é o nome do jogo? Aí a gente analisa ele. Não, a Vax eu acho que é a moeda, né? Que tá investindo pesado, mas é Crabada. É Crabada, eu acho que é o nome do jogo. Se ele não digitou errado. Não. E Jadson Santana. Boa noite, Jadson. O que temos de bom para hoje? Bom, vamos lá. O Dani tem uns bagulhinhos aí que ele quer falar. Não sei se vai falar agora, vai falar mais adiante. Vamos. Eu quero aproveitar um momento aqui, porque eu fiquei de fazer isso no domingo passado e acabei não fazendo, né? Mandaram perguntinhas básicas para mim no Instagram, que é até legal de responder. Mas geralmente eu respondo só para a pessoa, respondo em forma de história, algo muito curto, e a gente pode gerar até um debate em cima dessas perguntinhas fáceis que estão aqui, ô Homer. Gostei até de responder dessa maneira. Vamos ver aqui. E a partir de agora, vamos lá, 3 perguntinhas que foram enviadas aqui para mim no meu Instagram e eu vou responder aqui no programa com vocês. E a gente pode debater aqui o porquê eu opero opções e quais as vantagens de operar opção. Eu posso mostrar, eu gosto muito de mostrar fora da teoria, direto na prática, né, Homer? Então eu vou jogar aqui a minha tela e o principal motivo que mais me agrada é o seguinte. Pode jogar minha tela aí, ô Homer? Uhum. Ao invés de aqui no SPY, eu comprar 100 SPYs, hoje o SPY tá 452,69. Eu posso comprar 100 estoques de SPY e eu gastaria 45.269, certo? Só que eu posso fazer, e quando eu jogo isso aqui no gráfico, a lógica é a seguinte: se o SPY sobe, eu ganho com o SPY. Mas se o SPY cai, eu tô perdendo. Cada $1 que eu coloquei lá, eu tô perdendo $1. E isso até o SPY ir a 0, certo? Isso é na compra de ação, qualquer coisa. Inclusive, isso é papo para outro domingão, talvez, utilizando estratégias de hedge dentro do mundo cripto agora, Homer, com opções sintéticas. Falei isso no Faixas Pretas, deixei o pessoal doido. Então, essa é a primícia quando você está comprado no papel. Agora, por que eu opero a opção e a principal vantagem para mim? Ao invés de eu gastar 45.291, eu posso fazer isso aqui, criar, por exemplo, uma compra sintética. Me fala um DT, vou no primeiro mensal aqui, 18 dias, para ficar mais simples aqui. Strike 442, que é delta 70, e o Strike 453, que é delta 50. Esse cara aqui eu comprar duas. Essa operação é conhecida como zebra. Veja que a subida do papel é tal como eu tivesse comprado no papel. Só que eu vou gastar agora 2.250, ou seja, quando o papel cair até 2.250 pontos, eu tô com um stop loss aqui automático. Então, eu ganho tal como eu tivesse na conta 45.270 investidos, só que eu tenho só, na realidade, 2.250. Posso perder quanto? Posso perder esses 2.250. É aí que entra a questão do cemitério de malandro, da ganância do pessoal que acaba... Só tem 2.250, coloca isso aqui, o mercado cai, acaba perdendo tudo, daí fala que opção é cemitério de malandro. Então tem que saber o que está fazendo. E existem muitas vantagens. Essa é uma das vantagens só. E a outra... algumas outras, né? Aquisição de pozinho. Homer, quais outras você vê? Dani, quais outras você vê? Com potencial de alta ilimitado,
essa é das melhores. A compra seco também é outra, só que ela tem o Theta como desvantagem, mas uma compra seco acaba sendo mais barata do que isso, e é direcional para alta, tem uma alta infinita conforme a subida do papel, e para queda, no gráfico aparece como a queda ela é somente o valor que tu colocou nessa call. Então, ela é uma estratégia mais barata, só que ela tem algumas desvantagens nas gregas. Algo acrescentar, Dani? Eu acho que nessa linha da perda limitada, até, por exemplo, eu que sou um day trader e tenho aquele medo de pular stop, que já tomei essas puladas de stop, põe o stop lá bonitinho dentro do seu risco aceitável no dia lá, tá lá o gerenciamento bonitinho, daqui a pouco vem aquela barra e então, nessa parte, eu acho que as opções você consegue trabalhar com um stop real mesmo, principalmente se for uma operação comprada ou se for fazer uma trava, então você sabe qual é o máximo que você vai perder, não te gera mais ansiedade isso. Então essa é uma parte que as opções acho que podem trazer de muito bem. E a estruturada em si, né? Quando você consegue entender o que é uma compra, uma venda a seco e começa a juntar as operações, você consegue abrir um mundo. Por exemplo, em Pfizer eu tenho uma operaçãozinha que é um calendário e que eu montei já fora do dinheiro porque eu achei que Pfizer ia subir. Então eu montei um calendáriozinho pensando na data de vencimento da vendida, ela tá fora do dinheiro para me deixar aí por umas 2-3 semanas a comprar da seco. Então eu acho que com as opções você consegue até fazer essa brincadeira. Com papel é ou comprar ou vender, acabou, não tem outra operação para você fazer com papel. E acho que a terceira coisa que as opções te dão é justamente isso. Se o papel não está subindo nem está descendo, está em consolidação, com as opções a gente consegue capturar prêmio nessa situação. Na ação você compra ou vende, então saiu desse escopo, você fica passageiro, né? Só fica olhando o que vai acontecer no futuro. Show de bola. Isso me força, entre aspas, a mostrar depois a posição de Russell, porque essa sim é uma vantagem das opções. Você pode ganhar com o mercado tanto subindo, quanto caindo, quanto lateralizado. Coisa que simplesmente a compra do papel não te dá essa possibilidade. Eu vou para a segunda pergunta. Opa, pode falar. Ponto, só complementando, no ponto que tu falou, pode ganhar na subida, na queda ou na lateralização, ganhar com a passagem do tempo. Eu já consegui montar no Brasil, já mostrei numa live anterior aí, não sei quanto tempo atrás, que eu consegui montar uma estratégia no Brasil que eu ganharia se o papel subisse, eu ganharia se o papel caísse e eu ganharia se ele ficasse lateralizado. Eu fiz mais ou menos um Iron Condor sem risco. Então, qualquer situação que acontecesse, eu poderia ganhar. Na verdade, não foi um Iron Condor, foi um Iron Condor mais um Strangle. Acho que foi um Iron Condor mais um Strangle. Então, para qualquer lado que o papel fosse, eu ganharia. Se ficasse no meio, eu ganhava na tenda. Se fosse para as pontas, eu ganhava na call ou na put. Tem como fazer também. Então, as opções permitem coisas que nenhum outro instrumento de mercado permite. Não tem outro que te dê essa possibilidade de ganho em tantas situações diferentes. Perfeito. A segunda pergunta aqui, inclusive na terceira pergunta, a gente pode falar um pouquinho mais de lateralização. Por que operar opções nos Estados Unidos e não no Brasil? Eu creio que uma coisa não anula a outra, né, Homer? Você pode operar nos Estados Unidos e operar no Brasil. Mas entre uma ou outra, eu prefiro os Estados Unidos. Porque só o tamanho de market cap dessa empresa aqui, ó, das outras 5 primeiras, ó, a Nasdaq já é maior do que a Bolsa Brasileira inteira. EAPPL. Esse cara. APL, isso. APL. Aqui. E falando em volume de negócios, a gente tem vencimento semanal, não só apenas mensal, né? Que é uma das características aí do Brasil. E no Brasil você está basicamente atrelado a um pequeno range de papéis, né? Enquanto nos Estados Unidos aí a gente tem centenas de papel com ótima liquidez. Então esse, para mim, direto e reto, é um motivo de operar nos Estados Unidos e não no Brasil. Alguém tem algo a acrescentar? Vai, Dani.
Putz, cara, eu comecei operando nos Estados Unidos, porque o primeiro curso que eu comecei operando, fazendo curso do marketing, mas na mesma época, na segunda semana eu larguei o curso brasileiro e me concentrei na do marketing, que eu achei que era mais vantagem a operação para mim nos Estados Unidos. Aprendi, legal, como operar, opções, não sei o que, aí fui pro mercado brasileiro. E aí eu comecei a fazer muito day trade em opções a seco, mas é aquela coisa, comprar no estilo Dendem, compra lá 5 quilos, 10 quilos, 50 quilos de uma opção baratinha e tal, dá, Deu um centavo, sai. você consegue até tirar um resultado legal. Mas depois eu fui tentar montar estruturado, e vou te dar um exemplo, depois de muito tempo, assim, desincentiva totalmente, você vê a praticidade da plataforma, o robô batendo no preço certinho, rapidinho, não sei o que, deu uma desestimulada. E agora, uns 2 meses atrás, 3 meses atrás, eu entrei num grupo de uns amigos meus que são investidores também, e a gente fica batendo papo, e eles investem só no Brasil, eu falei, vou voltar a operar Brasil, então. Fiz uma operação bonitinha, uma borboleta bonitinha, por exemplo, em GGBR. E, cara, foi pra área. Eu montei um GG Time Bomb. E foi pra cima, bonitinho, do jeito que eu queria. E pra sair. Não consegui sair, cara. Não consegui sair. Eu tive que levar pra vencimento. E no vencimento, vamos supor que minha área de lucro é de R$300. O custo para fechamento do exercício foi de 400 e pouco. Então, minha operação foi vencedora e eu tomei prejuízo por causa da corretagem. Então, Uau. Agora o JJ vai humilhar com essa tela dele. Faz isso no Brasil. Não. Mas, boa. Eu vou... Joga aí a tela, ó. Tenta montar isso aqui, então, no Brasil. Essa era para responder a próxima pergunta. A gente vai para ela. Então é isso. Vou dar o meu relato antes. Antes de Brasil. Eu comecei, ao contrário do Dani, eu comecei operando Brasil. E mais ao contrário do Dani, eu acho, aí ele confirma se não, a minha primeira operação com opções me deu 600% de lucro. Nossa, tô o ganhador, agora dominei o mercado, sou o cara, já era 600% de lucro. Era a primeira operação. Eu muito centrado e ciente do que eu estava fazendo, só que não, mas nesse caso eu fiz a operação com R$1. Era uma call comprada, que eu paguei R$1 na call. Deu 600%, R$1 ou R$2 que eu paguei, deu 600% de lucro, sensacional. O percentual é bonito, mas o valor real não. Fui operando no Brasil. Quando eu comecei a tentar fazer estruturadas, como o Dani bem disse, eu caí na mesma coisa. Não vai. As corretoras não têm nem as opções para montar muitas estruturadas, não dá para fazer muita coisa. Se tu vai tentar fazer um Frankenstein com uma perna aqui e outra ali, não tem como, a corretora não deixa. Aí, o que eu comecei a fazer depois de já estar operando nos Estados Unidos e entender como funcionava operar nos Estados Unidos? Eu montava as estruturadas no Brasil, perna por perna. Então, aquele era um Condor com Strangle que eu falei que eu montei ele perna por perna. Eu estava com papel, eu comprei a call e eu vendi call. Eu vendi a call mais perto do dinheiro para pegar mais prêmio. Comprei uma call mais em cima para se o papel explodisse eu ganhar na alta. Comprei uma put para poder entregar esse papel que eu estava na mão caso caísse. E vendi uma put para recomprar o papel caso ele caísse muito ou para ganhar lucro na venda da put. No caso, a venda foi em cima. Vendi a put mais perto do dinheiro e comprei mais embaixo para fazer seguro ou para usar. Aí eu posso discorrer melhor sobre a estratégia. Tudo perna por perna. Aí foi pedindo margem para tudo, margem para venda da call, margem para venda da put, as compradas mais o dinheiro em caixa para comprar elas, mas era o único jeito. Já vi vários alunos me chamarem o Dani também, por estar com estratégia trancada no Brasil e não tem liquidez para desmontar ela inteira, uma borboleta, uma trava, com 2 perninhas. Tem gente que não consegue desmontar porque não tem liquidez nas 2 pernas para poder fazer o desmonte ao mesmo tempo. Já expliquei em outras lives, tem um vídeo dentro do CDM que eu explico como que funciona o exercício de opções e como que funciona o robô, os robôs das corretoras, como é que eles desmontam as operações tudo junto. Tem
a matemáticazinha para entender por que não tem liquidez nas duas pernas junto, mas se tu fechar uma e a outra tu consegue, né? E nos Estados Unidos dificilmente isso acontece. Então eu acabei migrando para operar nos Estados Unidos. Atualmente eu não opero mais nada no Brasil praticamente. Não tenho posição montada, esquecida de papéis que vai ficar por longo prazo. E eu tô com tudo nos Estados Unidos. Então, depois da terceira pergunta, eu quero responder os outros. Tem comentários bons aqui para responder. Vamos lá, vamos, a gente divide um pouquinho. Então, Eu tô vendo nos comentários aqui, ó. Aproveitando, não na ordem, mas aproveitar aqui, ó, só porque é o mesmo assunto. Teodoro falou que fez um Condor lá no Brasil, entrou na área positiva, só que no final acabou saindo no prejuízo, porque ele não conseguia fechar enquanto estava no lucro. Vai lá, Homer. Aqui, ó, voltando, ó. Senhor estagiário. É estagiário, senhor estagiário? Será que ele é Aspone? Duvido que o Homero não esteja comprado em Bitcoin no futuro. Não tô, cara. Pior é que atualmente eu não tô. Eu tô long Bitcoin, bastante, mas só em cash. Não tô com nada no futuro por enquanto. Só moeda mesmo e em carteira. Tô encarteirado. Tem uma pergunta boa do Márcio, JJ, pra ti. Ou pro Dani, ou pra mim. Por que o Delta é tão importante nas operações de vocês? Muito boa. Ótimo, vamos lá. Eu começo antes do JJ responder, eu quero fazer outra pergunta pro Márcio, para ele colocar. Tu é aluno da Dual Market? Tu é aluno do CDM? Se sim, qual turma? Se não, responde aí. E aí eu vou te dar um presente, dependendo da tua resposta. Vai, JJ. Sem problema. Então, por que operar Delta é tão importante? Isso aqui é uma operaçãozinha em Russell e eu vou ganhando com a passagem do tempo. Logicamente, eu tenho outras estruturas e tento ganhar convexidade, por exemplo, no IWM, porque o Russell não dá para você adquirir o papel, mas o que eu gosto de trabalhar são estruturas assim, eventos de cauda, me dão remuneração e, se ficar um determinado range, me dão também alguma remuneração. Agora, por que eu gosto de Delta? Na realidade, o que eu mais gosto é o charme, que é a influência do PNL, né, do Delta com a passagem do tempo. Então, ó, essa estrutura, quando começou, eu vou colocar a mão livre aqui, ela começou com essa linha laranja aqui, é a linha do gráfico atual, já faz alguns dias que ela está aberta. E ela começa aqui assim, ó. E à medida que o tempo vai passando, ela vai aumentando, tá? Até chegar mais ou menos no que está agora. Então, é isso que eu mais gosto. Agora, por que o Delta é importante? Porque essa linha aqui, ela tem uma região de pagamento máximo, digamos assim, que é o vértice da curva. Seria aqui, ó. Quando esse vértice da curva está antes da linha do dinheiro, o meu Delta é negativo. Que ele vai falar assim, ó, preço, por favor, caia para eu poder lucrar mais. Porque aqui está a minha região de maior lucro. Quando essa região de maior lucro está para cá, o Delta é positivo, que você está falando assim para a bandeirinha, por favor, preço, suba para cair aqui na área de maior pagamento, tá? Então, nesse caso aqui, eu estou com Delta negativo e a gente pode confirmar aqui no table, ó. Nas minhas posições, ó, menos 72. É Delta negativo. Qual a importância daí, então, para eu zerar esse Delta? Vou pegar aleatoriamente uma que eu tô com uma posição bem zeradinha. Aqui é só trava. Não, pode ser essa aqui. Não, aqui não, porque já tá descontado. Pegar uma mais zeradinha. X. Ó. Aqui eu tô redeado. E ele tá praticamente no ponto máximo da curva de T0, tá? Não do cume da borboleta, mas sim da curva do T0. Por isso que o Delta acaba sendo quase nulo. Então, se o papel continuar a subir, eu vou perder dinheiro, porque aqui, ó, começa um ponto de inflexão da curva. Eu não quero perder esse dinheiro. Então, o que eu faço? O Delta vai ficar negativo. Se o Delta tem que ficar negativo, eu tenho que comprar papel. Uma das saídas, compro o papel. Eu compro o papel agora, essa minha curva, que está aqui com esse ponto aqui, passa a ficar assim. E depois, como o papel A de infinito ele sobe, ela vai ganhar uma outra plenitude. Então, regular o Delta é simplesmente ganhar com a passagem do tempo nas minhas estruturas que possuem teta positivo.
e assumir que eu estou no centro do ápice do rendimento possível. Exemplo aqui, o Russell. Tem outras estruturas. Quer ver uma que está com um delta bem fora, que eu tenho que regular? A Tesla. Está com um delta de 17 positivo. O Russell está negativo. Tesla está... desculpa, Tesla é essa aqui. Está menos 24. Também está negativo. Vamos ver Tesla? Olha lá. Vou tirar aqui. Tum. Tá negativo. Por quê? Eu tô aqui e o ápice da curva tá aqui, ó. Então, regular o delta é simplesmente trazer pro momento de maior inflexão e você daí com isso trabalha somente a volatilidade. Porque o delta, o que é o delta? É o direcional. Se ele tá positivo, você quer que o mercado suba. Se ele tá negativo, você quer que o mercado caia. Quando você tá trabalhando sem expectativa de movimento, ou seja, quero deixar nula a minha opinião sobre o papel. Não importa se o papel vai cair ou se ele vai subir. Eu quero trabalhar apenas a venda ou a compra de volatilidade. Daí o seu delta tende a ficar neutro, tá? Daí isso quer dizer que exclusivamente você está trabalhando apenas com passagem do tempo e volatilidade. Significa que delta neutro é livre de risco? Não, de maneira alguma. Significa que delta neutro é sinônimo de lucro? Não, de maneira alguma. Então, até mesmo porque se você tentar vender um straddle, seu delta vai ficar quase, depende do skill de volatilidade, quase neutro. Só que você está totalmente côncavo. Então, o delta é apenas para retirar o viés direcional do trade. Apenas isso. Beleza, Márcio? Algo a acrescentar aí, ô Dani? Não, você retira o viés direcional, mas ao mesmo tempo não quer dizer que você não ganha no direcional. Porque acho que essa é uma dúvida que muitos têm. Tá delta zero, eu só ganho se ficar parado. Não é essa a ideia. Você ganha no direcional também, mas você não está apostando num direcional único. Então, se você comprar uma call com delta 30 e uma put com delta 30, seu delta resultante vai ser zero. Mas se subir, a tua call vai te dar lucro, e você vai ter prejuízo na put. Se descer, a put vai te dar lucro e você vai ter prejuízo na call. Não necessariamente, na hora que subir, você tem que zerar a sua put e você pode deixar lá. Você tira o lucro da call, se o mercado voltar para o lado da put, você tira o lucro da put também. Mas, a princípio, na hora que você montar a operação, você está com delta neutro. Você está 30 menos 30, está zerado. Então, é bem isso que eu ia falar agora. Eu no início pensava, quando eu comecei a ouvir sobre regulagem de delta, estratégias com delta neutro, ou quando eu via na tela do GG aquele monte de perna, que o estagiário até perguntou quantas pernas tem esse trem aí. Quando eu fui vendo, o que eu enxerguei? Como é que é a regulagem do delta no nível mais básico? E falando para quem é leigo, para quem está nos vendo aqui, nos assistindo e é totalmente leigo em opções, ou é iniciante em opções, a regulagem do delta, no nível básico, tá? Ela é uma conta de mais e menos. Se comprar uma call num delta 30, que tem uma determinada distância do dinheiro, do valor do ativo naquele momento, essa call vai ter um delta 30. Então ela vai adicionar 30, tu vai ter 30 de delta positivo. Se tu comprar uma put em delta 30, estando nessa mesma distância, é menos 30. É o que o Dani falou, fica zero. Tá, então eu tenho uma trava de alta em call. Eu comprei uma call delta 30 e vendi uma call delta 20. Tá? Vendi uma call delta 20. Aí como é que eu posso fazer para regular esse delta? Eu posso comprar uma outra estrutura que tenha um delta negativo, ou eu posso fazer a venda de mais uma call, porque ela também vai ter delta negativo e ela tem um delta menor, então eu posso vender mais duas calls. Aí começa o jogo de estruturas com um delta com mais 30, menos 30, mais 5, mais 2, menos 2, mais 15, e no final uma continha de mais e menos, onde a resultante precisa ser o mais próximo de zero possível. De forma básica, é isso. Depois entra as gregas de segunda grandeza, entra o movimento do mercado, porque cada centavo que o ativo se mexer para um lado ou para o outro, subir ou descer, pode alterar a volatilidade, que pode alterar o delta. Se o ativo subir 1 centavo em direção à tua call comprada, esse delta vai ser alterado, porque ele é calculado ao vivo, naquele exato instante, naquele milésimo de segundo, então ele está toda hora em movimento, ele está praticamente vivo. Então, quando se monta uma operação, quando se maneja ela, é em cima do momento que tu está montando, que tu está clicando. 1 segundo depois, o cenário já mudou. Então, tu tem uma direção de planejamento, mas não tem como tu calcular exatamente o que vai acontecer.
Então, tu faz uma regulagem em cima dessas continhas de mais e menos, e quanto mais tu entender as dinâmicas do mercado e o que acontece com os movimentos do papel, com o tempo, com a volatilidade, sobre o papel, melhores as chances de tu conseguir regular a tua exposição e fazer aquilo que o JJ fez, de tu ter uma estrutura que ganha independente do que o papel faça até determinado ponto. Mas se for um evento de cauda, também estou protegido. Como? Num papel correlacionado em outro índice que é correlato a esse aqui e que vai me dar o lucro. Então eu vou ter prejuízo aqui e lucro lá, só que o lucro de lá cobre o prejuízo daqui e eu fico meio que no 0 a 0. Ou não, eu tenho lucro lá, cubro o prejuízo e ainda ganho dinheiro. Aí entra a complexidade das opções e porque quanto mais a gente estuda sobre isso, mais a gente vai entendendo que a coisa pode ficar gigante. Ou eu que sou contra-intuitivo e faço hedge com vol alta, e daí o hedge dá dinheiro quando o mercado cai, e daí eu ganho no hedge e perco no mercado, e dá dinheiro quando o mercado sobe, daí eu ganho no hedge e ganho no mercado. Viu? Olha isso. Quanto mais se estuda sobre opções, mais a gente consegue entender essas loucuras. Eu não consigo entender as loucuras do JJ. A maioria delas... Vamos lá. O Márcio aqui, o Homer, tá falando o seguinte, o mesmo cara do Delta. Ainda não sou aluno. Por isso que perguntei. Acompanho o vídeo de vocês e não consigo acompanhar por falta de conhecimento. Opero na Teixe com venda de put e venda coberta de call. O que, se você colocar na mesma operação, a gente chama aqui dentro de The Wheel, a roda. E o que você tem para falar para ele aí, Homer? Eu quero que ele me responda, eu quero que ele escreva aí de novo. Pode pensar, tens 25 minutos para pensar nisso, o mínimo possível para a gente dar tempo de fazer isso. Me diz uma pergunta que tu tenha para ganhar uma aula grátis aqui. Qualquer pergunta, pode ser o que é uma call, não tem problema. Qual pergunta que tu gostaria de fazer para ganhar uma aula do JJ gratuita agora, aqui, ao vivo? Então, manda a tua pergunta. Não tem problema se for uma pergunta básica, a gente vai responder igual. E se for uma pergunta complexa, o assunto vai lá em cima. Então, manda a tua pergunta aí. Esse é o presente que eu tenho para te dar hoje. Show de bola. O Arthur aqui, deixa eu mandar um abração para ele. Só tem galã nessa Duomark. Eu, míope. Saudades, nobre sucesso aí. Valeu, Arthur. Esse daí é corajoso, JJ. Esse é Arthurzinho. Tá indo acho que pro 4º filho, rapaz. Mas ó, se ele tá fazendo a mesma estratégia de um filho por milhão, pode ir, vai lá. Vou lá pra terceira perguntinha que me mandaram no Instagram, beleza, Romer? Manda, vai lá. Tá aqui, ó. Posso montar um calendário e rolar a ponta vendida toda semana? E acaba sendo 2 perguntas, ó. É verdade que tem vencimento de opção toda semana nos Estados Unidos? Dani? Investimento de um dia não. Pode, ué. Aí só depende dele. A abordagem que ele fizer da operação, para quando é a comprada e etc. Eu, dependendo... Como eu sou grafista, eu sou um péssimo fundamentalista, mas eu gosto de gráfico. Se eu vejo que chegou um pouquinho ali que vai corrigir e tal, às vezes eu faço uma venda ali naquele ponto. Corrigir, eu recompro e fico com a seco para dar uma esticada de novo, e aí eu posso fazer a venda, aí entrou no dinheiro, beleza, vai fazendo a rolagem. Então, pode... Mas não quer dizer que você é obrigado a vender toda semana. Né? Enquanto você tem a comprada como garantia, você pode rolar quantas vezes você quiser. Mas não quer dizer que você é obrigado. Perfeito. E aproveitando a segunda parte da pergunta, que fala se tem vencimento de opção toda semana, meu caro, é dia sim, dia não. Não é nem toda semana. Se você for no SPY, por exemplo, é toda segunda, quarta e sexta. E preparem-se que o S&P 500 vai entrar terça e quinta também com vencimento de opções. E daí não é toda semana que teremos vencimento, e sim todos os dias. Muito bom. Eu quero complementar a resposta depois. Manda bala. Pode rolar toda semana. Vou pro básico, tá? Back to basics aqui. O Dani foi no mais avançado, eu vou no mais básico. Supondo que eu comprei uma call num strike 30 para daqui 30 dias e eu tenho vencimento de 2 em 2 dias. Vamos usar a regra atual. Dia sim, dia não tenho vencimento. Eu tenho uma call comprada para 30 dias. Eu vou anular boa parte da variação de mercado, porque mais uma vez eu quero ficar no básico. Então a gente sabe que o tempo, assumindo que a pessoa que está perguntando e que os ouvintes saibam que o tempo corrói o valor de uma opção, tá? É o θ
corroendo o valor daquela call comprada e de uma call vendida para daqui 2 dias. Então eu vendi uma call, aquela call comprada eu comprei por $1. E a vendida, vamos botar que eu vendi ela por 10 centavos. Então eu recuperei 10 centavos daquele $1 que eu paguei naquela call comprada. Daí 2 dias, o papel não passou do valor daquela call vendida, que eu vendi curta, para 2 dias, e ela tá OTM, ela vai virar pó. Aí eu recompro ela no último dia e vamos colocar num cenário ideal que eu recomprei ela por 5 centavos. Tá? Eu vendi ela por 10 e recomprei por 5, nem 5. Aí eu vendi essa call e eu já pego 2 dias para frente, no próximo vencimento, e vendo de novo a mesma call, no mesmo strike, e vendo ela por 15 centavos, ou pelos mesmos 10 centavos. Vendi de novo a call por 10 centavos. Aí eu espero 1 dia, 2 dias, 3 dias, e aquela segunda call que eu vendi, falta 1 dia para vencer de novo. E o papel não andou. Neste cenário perfeito ideal, o papel não andou e aquela call vai virar pó de novo. Então eu recompro ela novamente por 5 centavos. Então eu já tive 5 centavos de lucro da primeira, mais 5 centavos de lucro dessa segunda. E eu faço o processo de novo. Eu vendo daí 2 dias, mais 2 dias para frente, eu vendo outra call no mesmo strike por os mesmos 10 centavos. O tempo passa, eu recompro ela por 5 centavos. E eu vou repetindo esse processo de 2 em 2 dias, até que eu chegue lá no 28º dia e eu esteja a 2 dias de distância da call comprada. Então eu vendi 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28. Eu vendi 14 vezes, tá? Isso daria 1,40 de lucro nos 10 centavos. Como eu recomprei todas por 5, eu tenho 70 centavos de lucro nessas vendas. Mas eu paguei $1 por aquela call de 30 dias. Então, quando eu chego no final da operação, lá no 28º dia, eu já recuperei 70% do valor da call, tá? Nesse exemplo que eu estou dando, é um exemplo hipotético. Aí, eu recompro essa call que eu vendi, de novo por 5 centavos, e eu vendo outra call no mesmo DTE de 30 dias daquela call vendida, daquela call comprada. Só que eu vendo um strikezinho para cima, e aí eu montei uma trava de alta. Ou eu posso montar um strikezinho para baixo, e montei uma trava de baixa em call. Ou se eu vender no mesmo strike, eu zero a operação. Então aquela call que estava a $1, ela está desvalorizando, e no último dia, lá no vencimento dos 30 dias, essa call de $1 pode estar valendo 5 centavos também, se o papel não se mexeu em 30 dias, algo quase impossível, né? Então, nessa simulação que eu fiz, eu rolei durante 30 dias uma call vendida, até que eu encontrasse a call comprada lá no 30º dia, e aí com a venda da call no mesmo strike que eu comprei, eu zerei a operação, vendi ela por 5. Então eu tive 75 centavos de lucro e $1 de prejuízo. Então eu perdi 25 centavos nessa operação. Esta operação que eu simulei foi uma operação que deu errado, que ela não deu lucro, eu tive prejuízo. Mas, se eu tiver variação de volatilidade durante esse tempo, se eu tiver movimentação do papel para cima ou para baixo, que faça com que o valor dessa call vendida ao longo desses dias, de 2 em 2, tenha alteração, num dia eu vendi por 10 centavos, no outro dia eu consegui vender por 20, no outro eu vendi por 15, num dia eu recomprei ela por 1 centavo, no outro eu deixei virar pó, eu posso fazer com que o lucro que eu ganhe durante essas vendas de call sejam maiores do que o valor que eu paguei naquela call de 30 dias. Então eu começo a ter lucro nessa operação. E aí depois entra o cenário se der errado. Se o papel entrar nesse calendário e essa call ficar ITM, ela vai ser exercida? Pode ser. Se ela for exercida a call vendida, tu vai ter que entregar papéis que tu não tem, tu vai ficar negativo no papel. O que tu faz? Tu exerce a call comprada lá da frente de 30 dias e recompra esses papéis e zera a operação. Acabou. Então é uma operação travada, onde tu tem ao longo do tempo a venda de uma call até encontrar aquela call lá de 30 dias e tu pode coletar lucro com isso. É assim o calendário. Que aula, hein? Vamos lá, próxima pergunta, então? Vamos lá. O que tem? Tem um monte de coisa aqui pra gente olhar. Nossa, peraí, deixa eu... Não, tem. Eu acabei de ver aqui, ó, dedo no like, galera. Eu tô com 12 likes só pra 27 pessoas assistindo. Aí, ó. Domingão já era bom. Peraí. Aqui. Domingão já era bom. Esse novo quadro de perguntas e respostas ficando mais top. É isso aí. E a gente quer mais pergunta. Bota a pergunta aí, vamos lá. Olha aqui sobre o Iron Condor. Aqui, Caiu, desculpa. aqui.
Tem um amigo que deu gain e virou posse da saída, sobre operar no Brasil, que a gente estava falando. Isso já aconteceu comigo, já deve ter acontecido com o Dani. Montar uma operação no Brasil, tá no gain, não tem liquidez para fechar, perdeu. A Kézia passou por isso também, se não me engano. Sim. Então, valor percentual bonito, mas lucro real nem tanto. Feelings. Vamos ver o que mais aqui. Pergunta polêmica. Por que alguns vendedores preferem estratégias de Seagull para divulgação de resultado? Esse foi o motivo que eu coloquei lá, ó. Lucro real e lucro porcentagem, entendeu? Tem muito nego vendendo aí, ó. Eu tive 14 mil, 40 mil%. E teve muito nego que eu ensinei a fazer Seagull e vende hoje curso de milhares de reais para ensinar isso aí. Vai ensinar a fazer Seagull. A gente ensina a fazer Seagull aqui no Domingão de graça, viu? Só perguntar, gente, aí, como é que faz uma Seagull? A gente mostra, não tem problema. Se alguém tiver essa dúvida, pergunta aí, a gente responde. Eu vou aproveitar, ó. Vou aproveitar, compartilha a tua tela aí, ó. Eu compartilho aqui, ó. O José Robson, ou Robson José, descola um curso. Vamos lá, ó. Vai fazer o seguinte, ó. Vou descolar um curso pra ti, ó. Você vem aqui, ó, www.dualmarket.com, cursos gratuitos, opções básicas. Assiste aqui todos os vídeos que tem dezenas de vídeos aqui ensinando pra ti como o que é opção call, put, volatilidade, o que é short call, short put, long call, long put, trava, como operar usando o OpLab aí no Brasil. Então, meu caro, aproveite. Tá aí, ó, de graça. Você pediu? Por mais de R$1.000, tá aí de graça, só clicar e assistir. E a gente tá dando um curso de graça aqui, tô esperando, eu ainda não achei a pergunta do Márcio. Deixa eu ver se ele já mandou a pergunta. Não, ainda não. Se ele mandar, tem uma aula grátis. Vamos ver o que mais tem aqui, ó. Deixa eu pegar aqui, ó, o Teodoro, vou aproveitar aqui, ó. Toma nota do novo tópico aí, Dani, ó. Eu tenho essa dúvida, como se faz essa bagaça de Seagull, tá? Não sei nem falar isso, beleza. E tá aqui o Gutenberg também falando como faz uma Seagull. Vamos lá, aulinha de Seagull, então. Vamos entregar um curso de Seagull? Daí você pode postar na sua rede social, galera, ó, fiz 40 mil%, fiz 15 mil%, mas é tudo mentira e a gente vai explicar o porquê também disso. Vamos lá. Eu vou compartilhar minha tela, só que antes, Homer, eu quero fazer o seguinte, vamos na maneira mais conhecida possível, né? Que é o que a gente faz dentro da nossa comunidade do Market, que é o quê? Robozinho frenético. A gente pode pegar um papel que deu sinal de alta, né? Ó, você viu aquela disparada do Ethereum? Uhum. Então, às 11h02 da manhã a gente já sabia dela, ó. 10h05 da manhã a gente sabia da SMH. Vamos lá, qual outra? A CRO que eu mostrei lá, ó. Meia-noite, desculpa, meio-dia e 3. Vamos lá, temos um monte de mercado. Daí você fala de hoje? Não, de ontem. E tem mais aqui para carregar. Enquanto mas eu quero falar pro Márcio Paiva. Márcio, tu conhece o nosso robozinho frenético? Já ouviu falar dele? Vai, JJ. Então vamos lá. Vou pegar esse papel aqui. Por que esse papel? Vamos falar um pouquinho do nosso robô. Simplesmente você clica aqui, ele vai abrir para você o gráfico em uma tela maior. Vou jogar aqui esse gráfico aqui, ó. Ele tá falando aqui, quando aparecer essa setinha verde é compra, quando aparecer a setinha vermelha é venda. Ele deu compra nesse ativo aqui, Homer. Que é a Intel. Tá bom? Simplesmente isso. Robozinho, vou sair daqui, ó. Leave. Deu o sinal de compra na Intel. Vamos supor que eu vou seguir os dados desse robô e entrar aqui na Intel e NTC e fazer a nossa Seagull. O que é a Seagull, galera? A Seagull é a venda de uma put. E daí, como que eu vou fazer aqui, ó? Toda vez que não tem W aqui, ó, W, tudo isso aqui é vencimento semanal. Eu busco, primeiramente, aqui pelos não semanais, que é onde tem, geralmente, maior liquidez, maior número de negócios sendo operados, ó. 9 mil, 20 mil, 34 mil, 42 mil, contra 1.000, 2.000, tá vendo? Então, estou falando de, no mínimo, 10 vezes mais. Então, eu vou nesse cara aqui, ó, 54 dias. O que é a Seagull, Homer? A Seagull é eu vender uma put. Então, eu vou aqui, ó, do lado da put.
vou vender uma put. O papel agora tá 51 e tá falando que é alta. Vendo essa put, vermelhinho quer dizer venda, e vou comprar uma trava de alta. Então eu venho aqui no, por exemplo, no 55 com 60. Eu tenho 5 de spread aqui. Daí, qual que é a ideia da Seagull? Eu vou deletar essa perna só para você entender o seguinte. Essa trava de alta me custa 95 centavos, é um débito. Eu posso financiar essa trava com algum valor maior do que 95 centavos. No caso, esse aqui, ó, de 1,29 a 1,32. Esse cara aqui, a 1,29, faz com que eu ganhe 36 centavos. E daí, essa é a estrutura da Seagull. É utilizar uma put vendida a seco, ou seja, você deve aqui encarar o pior cenário, que é comprar o papel que hoje está 51,83 a 47,5. Afinal de contas, a venda da put é a obrigação da compra. Isso quer dizer venda de put. Só que você recebe um crédito. Esse crédito financia uma trava de alta. Essa é uma operação totalmente bullish, conhecida como Seagull, tá? E agora, por que um monte de vendedor de curso descarado fala que ganhou zilhões de porcentagem? O que acontece aqui? Segunda parte, polêmica! Anota aí, Daniel. Polêmica! Ai, que maravilha. Vamos lá, esse cara aqui, galera, eu paguei 95 centavos, certo? A Tasteworks, ela vai fazer o seguinte cálculo para você. Dos 95 centavos, vamos supor que o papel subiu aqui, ó, e você ganhou 190 e daí você saiu. Daí ele fala assim, ó, 190 de lucro e eu gastei 95. Você teve 200% de lucro. Isso é lindo, maravilhoso e factível. Tá? É um baita de um resultado. Só que a partir do momento que você usa uma put para financiar esse cara, daí dá louca no sistema. Entendeu? Pô, dá louca no sistema porque ele fala o seguinte: você ganhou 36 para ganhar 190. E daí, essa casa de percentual vai lá para as casas dos milhares. Vai dar 20 mil por cento, 30 mil por cento. Entendeu? Coisa que não daria simplesmente se você vendesse a put em uma outra operação ou comprasse a trava de alta em outra operação, tá? Mas tem muito pilantra que acaba fazendo essa operação aqui e postando na rede. Então, fiquem espertos aí. Eu fiz essa brincadeirinha o ano passado com o DJ. Eu coloquei lá no faixa preta que eu tinha tido 43% de lucro numa borboleta. Porque na hora que eu vendi, eu recebi um prêmiozinho lá, sei lá, era $400, $430. E aí, ele foi pra minha área de lucro total. E eu falei assim, ó, vou fazer o quê? Vou fechar isso por 1 centavo. Não vou nem deixar virar pó, vou fechar por 1 centavo. Por quê? Eu vendi por 430 e comprei por 1. Então vai dar um lucrão, um percentual grande pra caramba. Então, é a mesma coisa. Esse golzinho você tá ganhando pra entrar, ganha pra sair, e a multiplicação é uma maravilha, né? Uhum. E aí ainda tem o complemento da coisa, a explicação. Aí o GG já mandou a polêmica, né? Mas tá bem, a polêmica é boa. Mas tem a explicação da coisa. E ainda tem um bônus no final. Para quem não entende... Bora pra cá, Intel... Faz os strikes, GG, só para facilitar o processo? 54 dias. 54 dias. Não, A trava é no 50, 55. Tá. Era isso? Não, era 55, 60 e 47,5. 55, 60, isso, desculpa. E 47,5 a venda da put. Então, 55, 60 e 47,5 a venda da put. 47,5 aqui a venda da put. Pronto. Temos aí uma Seagull. Aí o pessoal fala também,
E isso aqui, o que acontece? O que a gente tem aqui, né? Deixando um pouquinho mais complexo. Temos um delta de 45,49. Então a gente quer que o papel suba. Meio óbvio que é a área verde, a gente não quer a área vermelha, né? E se o papel ele tem uma tendência de lateralização entre 47,5 e 55, a gente poderia fazer de forma que a gente ganhe aqui no meio e não na subida do papel. Porque o papel subindo, a gente está ganhando numa trava de alta. E o papel ficando parado, a gente está ganhando a diferença entre o que foi pago nessa trava e o que foi vendido nessa put. Então aqui eu ganho $36, a diferença das duas. E aqui eu vou ganhar o lucro máximo da trava, $536, tá? Só que se eu fizer uma inversãozinha básica, de botar isso para cá e isso para cá, eu tenho uma Jade Lizard, que é simplesmente a trava invertida. É uma trava de baixa em call com a venda da put. E agora a gente ganha o valor aqui no meio. Então, se o papel lateralizar entre 47,5 e 55 durante 54 dias, a gente tem essa zona de lucro aqui com 226. Ah, mas eu quero a Seagull. Então a gente bota para cá e temos a Seagull. Então simplesmente inverte. Jade Lizard, Seagull. Jade Lizard, Seagull. É isso. Então tem duas estratégias aí, simplesmente invertendo a trava. Perfeito. Teodoro, tem a Seagull lá no CDM sim. Pode assistir com calma que você chega lá. Tá tudo gravadinho. Com certeza. Márcio Paiva mandou a pergunta dele. Em cima ali, acho que tem o começo da pergunta. Então vamos lá. Em uma operação da The Will, Marcos Rottetegger descreve operações de compra de papel para reduzir o preço médio e poder novamente lançar calls cobertas, além de rolagem sucessiva durante meses. Beleza, ok. Eu só não sei quem é o Marcos. Existe algum limite prático para essas operações de manipulação do trade, além do seu limite ao risco? Vocês teriam outra alternativa para essa operação? Sim, senhor, eu tenho outra, do qual eu uso a compra sintética do ativo e não tenho um ativo em carteira. E acabo utilizando e chamando ela de Bolsa Família 4. Eu tenho essa estratégia em Bito, que é o ETF que replica o Bitcoin. Posso colocar aqui para ti. Vamos lá. Tô na tela aqui, ó. Aqui eu tenho mais de um Bito até. Eles falam assim, JJ, mas você falou que ia replicar o papel e você tem ações aqui. É, porque daí todo o lucro que eu vou tirando daqui e daqui, por exemplo, eu tive $5. Quando esse cara aqui chegar a $27, eu vou comprar uma ação a mais aqui. Então eu tô construindo meu patrimônio nas ações. Mas, no que se baseia? É uma LIP. O que é a LIP? A compra da call, deep in the money, a longuíssimo prazo. Então a mais curta que eu tenho aqui é 173 dias, mas eu tenho aqui para 663, tá vendo? Janeiro e setembro. E daí eu comprei aqui, ó, 13, strike 13, ou seja, em vez de comprar o papel, eu comprei a call do Delta 13, o papel tá 27,40. E vou vendendo callzinhas curtas contra ela, que seria a venda da call no The Will que você usou aí, certo? Neste caso aqui é só a venda da call. Se o papel, por algum motivo, em 26 dias, ele foi e disparou, passou do 28 e eu tiver que entregar esse papel, aí volta a ser um The Will convencional. Eu vou lá e começo a vender puts a mais. Aqui eu tô vendendo uma put só. Eu posso vender 2, 3, 4, vai de acordo com o gerenciamento de risco. Enquanto ela não atinge, eu vou vender nessas calls e das outras estruturas vendendo put também, conforme gerenciamento de risco, o meu buying power. À medida que eu vai chegando o lucro, eu vou alimentando esse 36 aqui para 38, 40, até chegar a 100. 100 é um lote, eu abro uma outra deep in the money na call e isso aqui me libera por volta aí de $2.800, que seria 100 ações, ao contrário da call, que em vez de me chamar dos $2.800, me chamou aqui é 5 dias, não vale a pena, seria unfair eu falar, me chamou 1.427. Então eu usei metade do capital fazendo a operação em Deep in the Money Call. A gente, dentro do grupo dos faixas pretas, onde você viu aquele robozinho atuando, a gente também compartilha de estratégias exclusivas e essa estratégia recebe o nome de Bolsa Família número 4. E agora tá bom que tá um monte de pergunta aqui. Show de bola, assim que eu gosto. Agora tá gostoso. Pegar aqui do Brian Moretti. Brian ou Brian? Pode ser francês, Brian. É porque tem um T ali. Se fosse sem o T, eu ia falar Brian, mas eu não sei. Né? Desculpa aí,
Moretti, eu não sei se eu tô falando corretamente o teu nome. Na opinião de vocês, qual seria o valor mínimo para operar com opções na Tasteworks de alguma folga de buying power? Existe um cálculo específico que eu passo para os meus alunos para fazer o Bolsa Família 1, 2, 3 e 4. E uma outra estratégia de renda recorrente que a gente chama de Minha Renda, Minha Vida. Lembrando que eu não tenho essa criatividade toda. São os alunos que põem nome nessas estratégias, tá? Mas... Cara, eu creio que... Eu não sei qual é o seu poder aquisitivo também. Existem diversas operações. Mas eu acho que com 2 mil, cara... Ó, eu fiz tudo isso aqui de perna, pra você ter ideia. Eu vou voltar a colocar a minha tela aqui, ó. Capital required. Tenho 10 mil em Tesla, beleza. Mas Russell, eu tô com 2 mil. E Russell é aquela estrutura que o camarada falou quantas pernas eu tenho. Olha o meu Russell. Só que eu sei o que eu tô fazendo. Então eu tô colocando 2 mil, mas eu posso ganhar aqui 35, 32. O cume é 35. Nunca chego lá, mas se bem que semana passada fechou uma no 5 pontos só, né? Acima do cume da borboleta. Mas aqui, ó. Então, com 2 mil, cara, eu consigo fazer de capital required estratégias como essa aqui que eu te mostrei. Tá bom? 2 mil, eu acho que dá pra operar sossegado. Lógico que tem alunos que operam com muito mais do que isso. E tem alunos também que operam com muito menos do que isso. Mas eu creio que 2 mil é uma quantidade factível. O que vocês acham, Dani e Homer? 2 mil é um valor bom. Eu comecei com $150. Então, é possível começar com menos. O que acontece quando se tem menos? Isso é uma coisa que doeu um pouco quando eu aprendi. Aprendi aquela coisa, tu vai analisando, tu vai vendo daqui a pouco dá uma epifania e tu cai na real de uma coisa que já é dita desde que o dinheiro existe. E a gente tem uma tendência em resistir, em acreditar nisso. Ganha dinheiro quem tem dinheiro. É uma frase dura, que dá uma porrada grande no ego, mas é fato. Não tem como achar, ou se tiver, é o evento fora da curva, é o cisne negro, mas não tem como achar que com $100 tu vai ficar milionário, tu vai ganhar muito dinheiro, tu vai multiplicar isso por 10, por 20, por 30. Se tu tiver menos dinheiro, tu ganha menos dinheiro. Eu ganhar 10% de $100 é uma coisa, eu ganhar 10% de $1 milhão é outra coisa, embora os dois sejam 10%. Então, quanto mais dinheiro eu conseguir colocar na minha conta, para que eu possa fazer operações onde eu tenho um lucro humilde de 10%, de 20%, de 30%, com um montante grande, eu tenho operações mais seguras e um ganho legal, um ganho que vale a pena, né? Mas, e aí eu caí na seguinte, num devaneio, né? Num pensamento filosófico. O que fazer? Se ganha dinheiro quem tem dinheiro, eu não tenho dinheiro e preciso ter dinheiro para ganhar dinheiro, como eu ganho dinheiro? Trabalhando. Foi aí que eu descobri que eu adotei para mim, a técnica é a forma que eu levo as operações. Quem vai gerar dinheiro para eu aportar na corretora, quem vai gerar dinheiro para que eu aumente o meu capital disponível é o meu trabalho. E não o quanto eu já tenho disponível. Eu coloquei $200, eu coloquei $1.000 e é esse dinheiro que eu tenho e daqui a minha árvore vai crescer e eu vou ficar milionário. Não vai. Não vai, sinto muito. A hora para tu começar a ter dinheiro, tu vai precisar aumentar o teu aporte e é trabalhando. Então tu vai botar $100, $150, dá para começar, eu comecei assim. Aí no mês seguinte tu coloca mais $100, tu coloca mais $200, tu coloca mais $50, deu uma reviravolta na tua vida, tu coloca $1.000 e tu vai aumentando o valor. Com as operações, aquele 10% de ganho, 20% de ganho começam a representar um valor maior. E aí a tua conta começa a multiplicar de uma forma mais eficiente. Mas não é bom para começar, é bom para apertar o botão, é bom para aprender a como funciona o mercado, como mexer, como montar a operação. É bom para levar tapa na cara, levar um loss e perder $200, $150. E aí, com isso, tu vai aumentando o valor disponível na conta para poder fazer operações cada vez maiores. E, como eu disse mais uma vez, esse percentual pequeno ser um lucro grande. Warren Buffett pode fazer uma operação e receber 1% de lucro. Para a fortuna que ele tem, por quanto ele colocar em operações, em venda de put, em bilhões em vendas de put, se ele receber 5% de prêmio, maravilha, é um dinheirão. Agora, para quem tem $500 aplicado, 5%,
às vezes não paga nem a corretagem, ou não paga nem as taxas, ou não paga nem o spread bancário para mandar o dinheiro. Então, em resumo é isso. Ganha dinheiro quem tem dinheiro. Como ter dinheiro? Trabalhando. Eu acho que, só para resumir a pergunta dele, se você quiser fazer uma operação estruturada como essas que são feitas na hora do gain, mínimo de $2.000. Você vai ter que pegar um papel com um valor mais humilde ali, talvez um EWZ você consiga, ali na faixa dos $30, $20, mas aí começa a ter o problema de um papel de 15, $10, você começa a ter problema na hora de ajeitar o delta, porque a call do 11 para o 12, o teu delta já pula um monte. Então, se você for trabalhar em estruturada como o JJ, os alunos trabalham ali na hora do gain, começa a pensar em $2.000. Se teu objetivo inicialmente não é estruturado, você vai fazer mais operações pontuais ou direcionais, por exemplo, vou montar uma Seagull numa Ford, $12, $13, vai querer um capital menor, e aí você pode trabalhar com um capital mais pequenino. Então, é só você ter assim, ideia do que você de como você vai trabalhar. Acho que assim você consegue, como o Romero falou, não foi com aporte, mas ele tinha uma regularidade nas operações dele que eram incríveis. Então todo mês ele ganhava lá 10, 20, $30, foi aumentando, aí do 150 ele chegou a 250, então ele aumentou mais um pouquinho o valor do papel que ele operava, e aí em vez de ganhar os $10 já começou a ganhar 15, e assim vai. Então ele conseguiu fazer uma multiplicação muito boa do patrimônio dele. A curva, quando se começa com pouco, ela é bem mais lenta. Tu fica no flat muito mais tempo até a coisa subir. E se tu conseguir fazer aportes, essa curva ela já começa a subir antes pelo teu aporte, não pelo teu ganho. E aí os ganhos potencializam isso bem mais rápido, né? Mas os $2.000 é um valor mínimo interessante. E agora que o dólar tá baixinho, vale a pena. E aí já entra a pergunta aqui do Otávio. Ó. Pergunta não, comentário. Quando comecei a operar opções em 2020, sempre ouvi o JJ falar que qualquer hora era melhor comprar dólar e operar nos Estados Unidos do que no Brasil. Só quando eu entrei é que vi que ele estava certo. BR é ruim. Cara, eu concordo em partes e discordo só da parte que o Brasil é ruim. Não é que o Brasil é ruim. O Brasil ele tem limitações no seu mercado que impedem que alunos do nível da dual market ou do nível de quem acompanha a dual market não consigam utilizar o mercado brasileiro para fazer operações. Porque vocês viram a tela do JJ, eu não preciso dizer o que é, porque vocês viram o que é. Aquele número de operações feitas é impossível de fazer no Brasil. Tu não tem liquidez, tu não tem DTE longo, tu não tem volume financeiro negociado suficiente para que consiga fazer umas operações legais e operações estruturadas com hedge, com papel, com coisa. Agora, se o Brasil fosse tão ruim, não tinha tanto dinheiro de fora entrando aqui na nossa bolsa, dólares e dólares entrando aqui, investindo na nossa bolsa, comprando índice e tudo mais. O estrangeiro não viria para cá, seríamos uma bolsa medíocre. Somos pequenos? Sim, somos pequenos. Temos um mercado de opções muito menos maduro do que o americano? Sim, temos. Mas eu não diria que o Brasil é ruim. O Brasil ele só está num momento de crescimento, talvez, um momento que os Estados Unidos já estão há décadas. Os Estados Unidos atualmente é o centro do mundo, então não tem como querer comparar neste ponto. Mas eu concordo contigo que, para nós, para quem opera opções, para quem estuda o lado avançado das opções, e mesmo quem está aqui como iniciante e não tem todo o conhecimento, como o Márcio, que está começando e tudo, sabe, já por estar seguindo a gente, já não é mais no nível de a pessoa que vai poder aproveitar o Brasil. O Márcio vai tentar operar no Brasil com o que a gente está ensinando aqui, ele vai tentar montar uma Seagull no Brasil e ele vai ver que, cara, eu tenho 2 strike para escolher e a put eu só posso vender nesse aqui, que é o único que tem liquidez. E nos Estados Unidos tu tem de 2 em 2 dias, tu tem muito mais coisa. Então até para o iniciante o Brasil se torna um pouco difícil. Muita gente fala, eu já ouvi muito aluno
antes de ser aluno, dizendo que não, eu vou operar no Brasil primeiro, que aqui é mais tranquilo, eu vou aprender, eu vou ficar bom aqui, e aí depois eu vou para os Estados Unidos, que é o difícil. É o contrário. Operar nos Estados Unidos é mais fácil que aqui no Brasil, porque lá tem liquidez, lá é tudo fácil, lá tu consegue as operações, tu monta no strike que tu quer, tu consegue comprar, vender, fazer estruturada, montar aquele monte de perna que o JJ montou ali. E no Brasil não, é mais difícil, tu precisa calcular, tu tem que entender a variação das gregas, que é muito mais de soco, porque a liquidez é menor, então o pulo da grega é muito maior. Então, é mais difícil no Brasil do que nos Estados Unidos. Então, é melhor começar lá, nos Estados Unidos, aprende, e quando tu vier para cá, tu consegue montar estruturada sem precisar de robô, tu consegue desmontar a estruturada perna por perna, porque tu entende como funciona o book, tu entende como funciona a liquidez, é bem mais fácil. Tô vendo perguntas aqui. Vende a aula pro mestre da aula, exatamente. Aqui assim, o JJ me bota na fogueira às vezes também. Ele chega para mim e me bota na fogueira. Homero, vamos fazer uma promoção, vamos fazer tal coisa. E eu que tô nos bastidores aqui cuidando e fazendo a operação rodar, eu que tenho que me virar para fazer funcionar. Então, a minha hora ao vivo de ferrar ele é essa. Eu tô achando que o Homero esconde o jogo, é o patrão de tudo. Não. Patrão é o JJ, eu sou sócio do patrão, mas cada um tem a sua função. O JJ é o cabeça da coisa e eu que fico botando óleo nas engrenagens para a máquina funcionar toda. Então, é isso aí. Aí, Dani, dá uma olhada no chat, ver se tem alguma pergunta que você queira colocar aqui. JJ, eu não sei o que aconteceu, ele caiu, eu acho. Aqui, ó. Só 15. Não, bota mais like, galera. Vamos lá, manda pergunta, gente. Dani, vou te mandar uma pergunta difícil. Manda. Alguma diferença entre montar a call, o calendário na call ou na put, quanto à volatilidade? Eu acho que quanto à volatilidade, não, mas quanto ao direcional, né? Você acha que o papel pode ir para cima, não tem por que você montar um calendário na put, porque você vai perder na vendida e na comprada. Então, eu monto meus calendários de acordo com o direcional. A não ser que você vá montar um calendário, por exemplo, num range que o papel está lá acumulando. Aqui, bate aqui, tá bom. Você vai montar o calendário num preço médio, aí sim, dá uma olhada nos dois, na put e na call, e ver qual que vai ser a situação mais favorável para você, sendo que está no ponto médio que vai subir e descer. Mas se eu, sei lá, o ativo está subindo e descendo e eu quero fazer um para alta, eu vou montar na call. Se eu quero montar para baixo, eu monto na put. Maravilha. E aí tem o bônus do calendário, né? O bônus do calendário para quem mais um pouquinho avançadinho é a tenda. 2 calendários. Sabe a tendinha do circo? Que ela sobe, tem aquela curvinha no meio, ela cai de novo. 2 calendários, um na call e um na put. O na call em cima e o na put embaixo. Monta 2 e vai rolando as vendidas. A mesma história que eu expliquei nas duas. Se o papel ficar aqui no meio, tu vai ganhando dos dois lados. Só que pela venda dos 2 calendários ser mais OTM nos dois casos, tanto na call quanto na put, tu tem um prêmio recebido menor e um valor pago na comprada longa menor também. Mas, enfim, o prêmio recebido é menor, então tem um range maior para poder receber prêmio durante a rolagem das vendidas. Ó, aqui a gente já respondeu. Como faz a Sigo? A gente já respondeu. Só para destruir quem vende curso para ensinar Sigo. A gente dá o link da aula para eles. Exatamente. Quando tiver a live lá de venda do produto, vocês pegam o link da live e colam nos comentários da live para o pessoal vir assistir essa aqui e aprender de graça o que o cara tá vendendo. Olha que maravilha. E aí? Tá, aqui a gente já falou. Tem a Sigo, essa aqui eu sei que a gente já respondeu. Tem a Sigo no CDM? Tem a Sigo no CDM, sim. Se não tiver, tu me avisa que a gente vai botar a Sigo lá, mas tem. Onde eu me lembro, tem. Tem. Boa noite, Marcelo. Marcelo, agora eu te vi, agora eu quero saber. Qual é a tua? Tu é aluno da CDM, tu é aluno da Du, tu é novo no canal, tu não nos conhece. Quem é você na fila do pão? Conte pra mim. Bota aí nos comentários. Acho que Marcelo é aluno. Acho. Os caras às vezes mudam os nomes e a gente vai conhecendo alguns. O pessoal tem que falar mais com a gente aqui no chat. Aí a gente vai aprendendo os nomes, né?
Ó, o FC Site me ferrando aí. Olha lá, olha lá. Deixa eu ver. Vamos lá, vamos pra tela. Vamos lá botar na fogueira. Lembro que no início você quase nem olhava pro Teta e, salvo engano, você já chegou a ter quase 70 de Teta negativo, diários. Como foi a transição para pensar em Teta positivo? Pois é, rapaz, você me entregando assim. Meu. Quando eu comecei o curso da Du, foi logo no pós-Covid. E aí tudo subia. Então eu fazia travinha comprada e era gain, travinha comprada era gain, travinha comprada era gain, até que chegou setembro que o mercado americano deu uma rezinha. E aí todas as minhas travas compradas deram loss. Até eu perceber o raio do Teta, acho que foram aí mais uns 4 ou 5 meses. E putz, cara, eu juro pra você, eu cheguei a ter um Teta de menos 102 na conta. Parênteses para os novatos. Um Teta de menos 102 significa que, teoricamente, para cada $1 para cada um dia, dia que passar, ele perde cento e quanto que era? 102. $102. Então, para cada 24 horas, teoricamente, como eu falei, as coisas mudam a cada milissegundo, mas teoricamente, para cada 24 horas, ele perde $102. Sem fazer nada. Dormindo, ele está perdendo. Sim. Eu cheguei a ter um Teta de 102, negativo. Oh. Aí que começou a bater, eu olhando o JJ operando. Putz, isso foi lá, comecinho de 2021. Eu sou aluno do CDM3. Março, abril de 2020. Início de 2021 e eu olhava, daí eu comecei a me tocar no Delta Theta, que eu tinha que ser mais atento a isso. E aí eu comecei a trabalhar mais principalmente com o calendário, porque o calendário eu consigo jogar no direcional também, mas o Theta joga no meu favor. Então, aí que o calendário entrou na minha vida de vez. Mas foi doído. E passando para a próxima. Traduzindo o Homero, os quebrados tipo eu tem que ralar. Eu também. É isso aí, é aportar. Essa é a magia da coisa. Aqui tem um cálculo do Teodoro que mostra bem isso. 10% de $10 mil, você ganha 1.000, mas gasta $2 mil por mês, está negativo em $1.000. Se você ganha 2% de 1 milhão, você ganha 20 mil. Com a mesma despesa, sobrou 18. Ganhou 8 vezes, ganhou bem menos do que os 10% e ainda sobrou 18 mil. Então, é o que eu falei. Ganha dinheiro quem tem dinheiro. Infelizmente, matematicamente é isso. Não é papo social nem nada, é matemática. Tem uma pro JJ aqui embaixo. Aqui. Vamos lá. Continuo seguindo suas lives sobre o Marcos Huckter. Ele é um dos fundadores da TateWorks. Eu tive a honra de conversar mais de uma vez, até algumas vezes, tanto com o Tom Sosnoff quanto com o Tony Batista, mas eu não conheço o Marcos. Inclusive, o Tom Sosnoff gravou um vídeo agradecendo a Dual Market, né, o Homer? Uhum. A gente tinha esse vídeo por aqui. Não tá mais, eu acho. Mas a gente tinha esse vídeo por aqui pra mostrar. Depois a gente bota ele pra cá. Marcelo, montei o BWB em Tesla. O preço... Hã? Só fazer uma pergunta. Nós vamos ter voo ou não voo? Como é que vamos ficar hoje? Não sei, o povo diz aí. O povo dos comentários que fala. Vocês querem voo ou não voo? Tá bom o papo assim. A gente encerra por aqui mesmo. O povo do chat que manda. Eu vou ter que encerrar depois, o Homer. Se puder segurar aí mais uns 15 minutos, ainda dá. Depois disso eu não consigo ficar. Então vamos fazer um voo não voo. Tem algum papel aí? Vamos olhar os 3 ou 4 últimos papéis do robozinho frenético e fazer um voo não vou neles? Tá bom. Ver que operações casam ali. O que dá pra fazer? Um deles foi Intel, né? Um deles foi Intel, já. Então... Aqui, ó. Intel é recente. Só para dar uma préviazinha para quem não faz parte do Faixa Preta e não conhece o robô, a maravilha aí, ó. O robô de estudo, só o papel aqui, esse aqui é para alta, tá? Vamos ver o que faz. CRO deu alta. Agora eu habilitei as reações ali também. Uhum. Ó, daí o que o Pfizer?
Tá bom, PFE. Aqui no diário, nenhum sinal. Semanal, nenhum sinal. Tinha dado lá atrás retorno à média. E olha que interessante, Homer. Dani, ele retornou à média. Tu vê, Foi aí deu que eu retorno à entrei. média, retornou. Foi aí E que eu nada entrei. no mensal. Sem sinal algum, André. Por enquanto, nada a fazer na Pfizer. Não, nada a fazer. Outro papel. Outro papel. Gente, outro papel. Manda papel aí, gente. Márcio, manda papel aí, cara. Manda um papel pra gente analisar. Que operações casariam fazer nele. Enquanto não vem o papel, o Marcelo montou a BWB na Tesla. O preço do ativo ultrapassou as 3 pernas. Faltam 18 dias para o vencimento. Alguma sugestão ou deixa quieto? Mas a BWB... Então, não dá pra saber se é BWB na call ou na put, porque dá uma olhada nisso aqui, ó. NOC. Fui estopado Aqui, ó. no meio da leitura. Manda só, Marcelo, manda a BWB se você montou na put na call pra gente saber o que dá pra mexer ou não, né? Aqui, ó. Um monte de papel. Vamos lá, ó. NOC, eu tô na call, 18 dias. Todas estão dentro do dinheiro, tá vendo? É uma BWB. Pra mim, eu deixo. Então, eu não sei como que foi montada dele. Teria que saber. Ó, nessa da Nokia aqui, do JJ. Não, é Nokia, é NOC. Não é Nokia. NOC. Dependendo, né, da liquidez e tudo mais, um paná aí. Uhum. Perfeito. Se ela passar aqui no 460, certeza eu já monto um paná nela. Fica bonito. Você não transformaria ela em simétrica, DJ? Pegando lucro? Pra transformar em simétrica que eu tenho que pagar, né? Talvez, mas eu iria mais de paná do que... Você pode abrir a perna da direita, por exemplo. Então, só que o delta dela já tá praticamente positivo. Vou avaliar o gráfico. Se eu achar que ele vai corrigir um pouquinho, daí eu faço essa alternativa, porque daí o delta vai ficar negativo. Caso contrário, se eu achar que ela vai continuar ali na onde ela está e não vai recuar, daí paná é a melhor alternativa. Uhum. 960, só faltou o DTE, Marcelo. 940. Ele tinha falado lá atrás, não tinha? Falou o DTE? É 18 dias que falta, tá. 960. Quiser puxar minha tela aí, GG? E 970. Aqui. Aí. Tá bonita, hein? 18 dias, é essa aqui. Tudo ITM. Ela tá bonita. Aqui em cima. Lucro de $240. Eu deixaria. Aí entra o porquê. Vou botar rapidinho aqui. O porquê que aqui no meu nome tem um cafezinho aqui, ó. Para não remendar o café. Não então, você pode fazer, mas vai exigir muito buying power. É o seguinte, nem é remendar, porque o trade deu certo, pelo que eu tô vendo. Sim. É fazer o paná. E daí eu respondo o F-Society ali, o que é o paná? Seria você tem a canetinha aí, Homer? Não. Tá, mas seria você comprar duas 960, que daí vai encerrar o miolo, eu ia desenhar aí, entendeu? Uhum. Daí o papel, na região ATM, você vende duas, então lá no 1011, onde tá a setinha lá, ia vender, daí nesse caso 4, por que 4? Você precisou de duas no 956 para poder fechar o antigo miolo. E depois insere mais uma call, mais ou menos na distância entre o miolo antigo e o novo miolo. Seria isso? Seria aí mais ou menos? Aí, ó. Peraí, deixa eu arrumar o zoom. Aí. Isso.
Daí seria basicamente Mais esse o payoff. Tá mais 2, Omar? Não, aqui é 2. Aí. Isso. Aqui. Aí, isso. Seria esse o payoff. Se não Isso, acredita... Paraná. Uhum. E daí, se ela ficar na região do 1.100 consolidando nos próximos 18 dias, tá lindo, maravilhoso. Deixa eu mudar a câmera aqui, tirar a gente dali de baixo. Isso. Porque daí você vai ver que o delta, a antiga sua vai começar a ficar com delta negativo por conta do charme, para atrair para o centro do miolo da borboleta. E ao você fazer essa nova operação Panapaná, você vai estar aumentando mais o delta, pedindo para que ela fique ou pelo menos nessa área ou suba até um pouquinho nesses 18 dias. Então essa é uma alternativa ao trade de Tesla. Desvantagem, chama muito buying power. Se você não tem buying power, você não vai conseguir montar esse tipo de estratégia. Uhum. Mas é interessante. As duas pernas do lado de cá, as duas compradas da primeira borboleta viram a única comprada da segunda. Aqui vende 4 e aqui compra 2. Se o papel Perfeito. seguir subindo e vier aqui para 1.100, alguma coisa assim, faz de novo. Vende 8 aqui e compra 4 lá na frente. Aí tu vai ter 2 daqui e 2 daqui, tu vai ter a perna. E assim vai infinitamente. Se o papel seguir subindo, tu vai só aumentando o lucro. E essa primeira vai ficando mais ITM, menos VE, e aí a coisa vai ficando mais complexa, mas basicamente é isso. Olha, a gente pediu papel, tem um monte de papel. Veio IWM, Unilever, Nokia, Facebook, UNG, X, Ford, Vale, tem um monte. Quantos dá pra ver, DJ? Quanto dá pra Esse ver, aqui. DJ? Bota o modo turbo aí. Vamos montar o modo turbo aí. Me fala a relação de papéis. Vamos lá. Primeiro papel. IWM. IWM eu vou colocar aqui no diário. Tem um sinal de alta no IWM, dado na quinta-feira. Permanece o sinal de alta em IWM no diário. No semanal, nada. E no mensal, nada. Então temos baixa volatilidade. Não, a volatilidade ainda não tá nem... Por algum motivo não tá traçando aqui. Bom, no diário alta, nada no semanal, nada no mensal. Próximo. Unilever. Não sei qual é o ticker. Esse também não tá. O L. Baixa no mensal. Retorno à média no semanal. Retorno à média no diário. Então, muito provavelmente, se seguir a tendência de baixa do curto prazo, tá aqui, ó. Ele vai encontrar a média. Depois, seguir uma nova baixa. Próximo. Nokia. Nada no diário. Nada no semanal. Retorno à média no mensal que se encerrou no último mês. Então nada também. Nada, nada e nada. Próximo. Facebook, ou Meta, não sei como é que tá. Se mudou o ticker. Não, o ticker continua o mesmo, muda só o nome da empresa aqui em cima. Retorno à média aqui, por sinal, deu certo. No mensal. Acabou de bater na média e voltou. Retorno à média agora no semanal para riba. E a média está em 2,69. E no diário já foi rechaçado o sinal de baixo, nenhuma entrada. Então, apenas no semanal, um retorno à média. UNG. O NG ainda permanece o sinal de alta dado na quarta-feira. No semanal ainda permanece o sinal de alta dado em janeiro. E no mensal, nada. X. Ainda permanece... Não permanece nada. Nenhum sinal no mensal.
retorno à média no semanal, e a média está para baixo, 24, 28. E no diário, retorno à média, que foi rechaçado. Então, no diário eu tomaria um stop de retorno à média, mas agora o stop está no mensal, está acumulando, perdendo força compradora e acumulando a possibilidade de um retorno à média. Próximo. Ford. Ford no diário. Um setup 2 que foi rechaçado. O setup 2 foi dado no dia 10 de março e foi rechaçado no dia 18. No semanal permanece baixa. E no mensal, nada. EWZ, depois o último. WZ, alta no mensal, alta no semanal, já há 1, 2, 3, 4, reconfirmação 5, 6 semanas, sinal de alta atrás de sinal de alta e ainda permanece alta no semanal, e no diário já começa a acusar um retorno à média. E a média está em 33,00. O último sinal de retorno à média que foi dado funcionou. Vale 3. Vale 3. Vale 3. Retorno à média, ainda permanece o retorno à média. Semanal. Sinal de alta foi rechaçado aqui, nada então. E no mensal foi dado um retorno à média, já ocorreu, rechaçado, nada. Então apenas no... Não, então, nada. Até no diário já, eu não vi que tinha mudado aqui. Não tem nada na Vale 3. O topinho duplo na Vale 3, bota lá no mensal. A carinha. Formou um doji aqui. Uhum. Fica de olho. Obrigado. E aí? E é isso, deu de papel. Show. Deixa eu responder aqui o Gustavo, que está perguntando. A operação que foi sugerida na Quad. Seguinte, houve um alivio aí, as bolsas estão subindo um pouquinho. Então, aproveitar todo o setor de bolsa, o setor mais conservativo, acaba se destacando o XLE. E o XLE, ele deu setup para alta no nosso robô aqui no dia 23. Então, no dia 23 aqui, eu acabei montando uma estratégia que os alunos batizaram. Lá vou eu de novo. Eu não sou tão criativo quanto esses meus alunos. Cadê XLE aqui, ó? Que depois da Seagull, o Homer, agora temos a Deagle. Deagle. A Deagle é a venda da put. É a venda da put, só que em vez de a trava, usa Time Bomb. Não. Então a JJ Time Bomb mais a put para financiar a JJ Time Bomb se chama agora Deagle. JJ Seagull é ser Deagle. Pronto. Não fui eu que dei esse nome, mas tá aí, ó. Montei então uma Deagle em XLE, apostando na alta do ativo, em conformidade com o sinal de alta dado no nosso robô das faixas pretas. Agora eu quero deixar um recado antes de ir pro fim da live, porque o pessoal começa a ir embora, né? Quem tá vendo essa live no futuro, na segunda-feira, na terça, tá vendo depois do ao vivo e quiser deixar perguntas, deixa aqui nos comentários as perguntas, que a gente vai vendo essas perguntas, selecionando, e no próximo domingo a gente pode pegar para responder a tua pergunta. Então, deixe perguntas nos comentários, deixa o gostei, é isso aí. JJ, o que manda agora? Você me diz, eu tô vendo um negocinho na tua tela aí. Tá, tem um negocinho, perguntaram o que tá dando, não sei o que, mas acho que a gente não vamos mudar o foco da live, né? Tá tão bom o flow da live num lugar só. Não.
Eu ia falar daquele projeto que eu comentei a semana passada também, deixa pra semana que vem, então... Semana que vem a gente fala de cripto. Aí semana que vem a gente mostra essas coisinhas, semana que vem a gente dá um spoilerzinho mostrando como é que tá andando, perguntaram como é que tá os lucros. Hoje já fiz saque numa conta, enfim. Depois a gente fala sobre isso. Manda pergunta de cripto também aí, do pouco que a gente sabe de criptomoedas, não é o nosso foco principal, mas a gente... Tá não aí, é o foco principal, mas compra em CRO. Meu preço médio ainda é 18 centavos. Mas olha só, hein? Eu tô com grana stakeada lá para 2 cartões, eu acho. Estacado. Show de bola. Então é isso, galerinha. Vamos lá. Quem quiser, eu quero saber mais uma coisa no chat. Quem quer seguir o papo no Telegram? Semana passada eu fiz, foi pouca gente. Quero ver quem vai nesse domingo. Quem quer seguir o papo no Telegram lá no canal público? Ó, para quem não sabe qual é o canal público, entrem em duomarket.com. Vou colocar a tua tela aqui, Romer. Sim. Ó, esse é o canal do Duo Market. E aqui tem o grupo do Duo Market de papo. Ó, aqui bate-papo, o pessoal pode conversar aqui, tranquilo, e aqui o canal. Quem quiser, ó, eu posso iniciar aqui uma transmissão, e quem quiser bater papo, conversar, entra lá no grupo, e a gente continua o papo do domingão por lá, por mais uma meia horinha, conversando sobre alguma coisa aleatória. Beleza? Só colar lá. Beleza, galera. Eu dou uma passada lá. Beleza. Dani, suas considerações finais. Muito obrigado. Acho que teve bastante informação nesse domingão. Para quem não conhece opções, ou para quem está começando a estudar, assiste aí 1, 2, 3 vezes para pegar uma parte mais conceitual, as perguntas que foram feitas. Quem tiver pergunta, manda para a gente, para poder responder assim em público também. E não fica privada para você a resposta, mais gente acaba podendo tirar a dúvida, que pode ser a mesma que você tenha. Que mais? Para aqueles que, como vocês sabem, eu e o DJ tem uma AWS, que é a parte de administração, então a gente tem a Duo Market, que é a parte educacional, que a gente faz o maior esforço para ajudar os alunos, ensinar a ter teu próprio ganho, a operar e etc. Mas para aqueles que têm patrimônio, que não têm o tempo, empresários, médicos, advogados, etc., entra lá no Instagram, no AWS, manda uma mensagem aí, a gente conversa aí, que aí o JJ faz todas essas operações que ele faz para ele, tem toda a parte de administração para os terceiros. Então, para quem quiser, seja bem-vindo aí, e obrigado aí pelo tempo de vocês, pessoal. Valeu. Agora é minha vez. Show de bola. Então, muito obrigado a todos que participaram do Domingão de hoje. Mandem suas perguntas nos comentários. Teodoro acha que não está no canal? Entra duomarket.com/telegram. Ou entra no site, vai ter o botãozinho lá no canto, aqui embaixo assim, ó. Vai ter o botãozinho do Telegram. Tem várias formas de entrar ali. Ou procura no Telegram, t.me/canal duomarket, acho que é o nome. Enfim, tem 3 maneiras aí de chegar no canal. E já tem o Mário lá dentro do canal, lá de áudio, aguardando o JJ entrar. Então, vamos lá bater papo mais um pouquinho. Valeu, pessoal. Até domingo que vem. Valeu, galera. Então, ficamos por aqui. Muitíssimo obrigado. Até amanhã, no Hora do Game. Fui. Até mais. Valeu.